Os mais velhos falavam que a renda foi as portuguesas que passaram por aqui e plantaram o nascimento da renda. Eu aprendi a fazer renda com a senhora que morava de frente à minha casa. Primeira peça de renda que eu fiz, uma renda chamada mão de calango, um dedinho de largura. Esse que aqui ele já era feito, né? Aqui foi a prefeitura que nos doou para a gente estar nosso trabalho aqui. A renda fina é porque ela é mais trabalhosa de fazer, ela dá mais trabalho, a linha dela é mais cara, ela é mais cara também, o preço dela é mais. E aí ela é assim como eu estou dizendo, é mais cara do que a outra, que essa linha, essa renda grossa. Esta é a renda em peça, né, Zila? Renda em peça. E toda é renda em peça. Como é o nome dessa renda, Zuila? Sabe não? É a piolho de cobra, pois eu sei. Aqui é o bico. Esse daqui é agrolado. Agrolado. Sim, senhora, isso mesmo. Estava caçando aqui no meu sentido. Todas essas peças são renda de bio, só que modifica os modelos. Aqui é um modelo, aqui já é outro. Aqui já é outro modelo. Esse modelo é este mesmo aqui, sendo em bege. Se você ver a renda, ela modifica. Tem um padrão mais graúdo, um padrão menor. Aí a rendeira, que é rendeira mesmo de verdade, ela sabe fazer todas essas peças que estão aqui. Aquele formato de coração, formato da margarida e assim por diante. A maioria das rendas tem o nome dela. Essa é a coração. Essa aqui é a escadinha. Escadinha é esses dois pauzinhos juntos. Aí a rendeira dá o nome da renda, né? Essa aqui é o formato de margarida, essa, porque tem a rosa grande, né? Essa aqui é a renda em barra. Você vê que ela vai formando as barras, né? E por diante. Essa aqui é com paninho, é a pingo d'água, o nome dessa renda. Essa é essa mesma. E assim vai. A maioria delas tem SAV, porque forma este véuzinho, né? E esta aqui, que forma os panos indo e voltando, é a zigue-zague. Eu nasci e me criei no Mundaú. Eu aprendi a fazer renda, eu tinha 10 anos, quando eu aprendi a fazer renda. Ninguém não me ensinou a fazer renda. Eu passava o dia todinho riscando as paredes da casa da minha mãe, que era de palha, as paredes eram de palha de coqueiro. E eu passava o dia todinho, mais outra colega minha, nós era menina, nós pegávamos um espinho de peixe,
Acabar, a gente pegava uns pinhão, a senhora conhece pinhão? Acabar enfiar no palito de palha, aí pegava uns cordão, umas linhas, a gente amarrava os palitos, aí a gente ia fazer, passava o dia todinho nessa arrumação. Minha mãe brigava, me açoitava, que eu deixava aquilo que eu riscava as paredes todinha. Aí foi que eu aprendi. Eu só que me ensinaram foi a fazer esse negocinho aí, que chama traça. E outra coisa mais. Tudo foi, eu aprendi daqui. Também é só o que eu sei fazer. Não sei bordar, não sei costurar, só mesmo renda. Riscado era eu aprendendo, era tradição que eu queria aprender a fazer, trocar, porque a minha mãe não sabia fazer renda. Aí era só eu e a minha mãe, não tinha quem me ensinasse, aí eu fazia esse trabalho. Então que eu fui aprender a trocar. Nessa arrumação aprendi a trocar. E aí comecei a sentar umas rendinhas estreitinhas, uns biquinhos bem estreitinhos. Aí comecei a fazer. Sentei essas bichinhas aí, né? Aí quando eu sentei uma mais larga, que tinha essas bichinhas aí, foi que me ensinaram a tecer uma traça dessa. Aí eu também, ninguém me ensinou mais. Pinha de peixe que eu botava era para segurar os trocadinhos que eu fazia. Eu não aprendi a fazer renda com a minha mãe. Foi de mim mesmo que eu aprendi. Mas ninguém me ensinou. Agora já eu ensinei minhas filhas tudinho a fazer. Mas a minha mãe, ela não sabia fazer renda. Agora eu desse ela uma enxada, ela fazia muita coisa no cercado. A minha família eu ensinei todas as minhas filhas a fazer renda. Todas elas, quando completavam a idade que eu comecei a trabalhar, eu também comecei a ensinar elas. Aí são filhos da renda. É que começa lá dos avós, né? Tudo é rendeira. Eu nasci aqui em um interiorzinho que é município de Trairi, só que lá chama-se Lagoa do Vieira, porque lá onde eu nasci, lá tinha uma lagoa muito grande, aí o pessoal chamava Lagoa do Vieira, porque era pertinho do Vieira do Sal, né? Aí a gente diz assim, sou filha natural de Trairi porque eu nasci no município, né? Trairi. Aí de lá a gente morou lá, e depois meu pai era assim, fazendeiro, né? Aí a gente foi lá morar lá na vila dos Pracianos. Aí lá eu me casei, aí depois era bem 5 filhos, aí ele vinha morar aqui. Meus pais eram na frente e eu vim também. Aí sempre era assim, a gente sempre fazia assim, já de muito tempo fazia renda, né? Eu acho que eu tinha uns 10 anos quando eu comecei a fazer renda, porque minha mãe já fazia, né? Aí a gente ia tudo naquele mesmo trabalho. As minhas filhas tudinho faz renda, né? E elas aprenderam também comigo, porque elas desde de pequenininha que eu já botava elas para fazer renda. Aí elas tudo sabe fazer renda. Minha avó também era rendeira. Ela que ensinou a gente a fazer renda, porque a minha mãe ela não tinha paciência de ensinar. E ela que ensinou a gente a fazer renda, nós tudinho foi ela que ensinou a fazer renda. Ela faz ainda renda.
Um pouquinho mais faz, porque já tá velhinha, né? Mas ainda faz renda ainda. Essa daqui são as minhas duas filhas, elas sabem fazer, elas aprenderam a fazer vendo só fazendo mesmo. Já sabem fazer traça, trocado. No meu dia, o horário que eu mais faço renda é a parte da tarde, depois do almoço. Porque a gente de manhã vai arrumar a casa, vai fazer um almoço, aí quando é depois do almoço a gente vem fazer renda, se juntar assim, cada das pessoas vão fazer até junto, que é para ir mais ligeiro, né? Aqui tem dia que aqui é cheinho, tem até uma vizinha ali que vem pra cá. Tem que fazer aqui, né? Nesse alpendre que a gente fica conversando, né? O tempo vai passando. Aí fica aqui de cada gente aqui. A renda é feita só por mulheres. Só que os birros, esses aqui, é feito, os homens fazem, né? Ajuda. Eles fazem esses birros. Esses daqui eles fazem do pau mesmo todo. E esse aqui é a cabecinha do tucum. E aí os cabinhos de madeira também. Mas aqui é um pé de tucum. Com 7 anos de idade eu comecei a fazer renda. Já tinha começado antes, mas não era uma renda perfeita, né? Aí depois eu comecei a fazer, com 7 anos vendi a minha primeira rendinha e comprei um vestidinho de chita, que eu achava uma maravilha vestir. Comprei um tamanquinho de madeira e o rostinho de couro. Foi a minha primeira renda. E daí então, não parei mais. Aí minha tia mandava eu fazer as tarefas, e era um meio metro de renda todo dia. Se por um acaso eu não terminasse aquele meio metro de renda naquele dia, eu tinha que fazer no outro dia o restinho que faltava e fazer mais o outro meio metro. E assim foi a minha vida toda. Até que um dia eu fui atrás de outras coisas melhor, Fortaleza, passei uns tempos lá, mas depois voltei, continuei a fazer minhas rendas. E até hoje tenho 73 anos e continuo fazendo minhas rendas. Para mim é um prazer, é uma alegria que a gente tem de fazer. Eu, pelo menos, eu queria que a minha renda, sempre eu quero que a minha renda seja as melhores, mais bonita. Sempre eu boto na almofada uma coisa linda para mim ter o gosto de fazer. Quando eu assento uma renda pela primeira vez, aquele primeiro pedaço de renda, aí pelo meu gosto eu não fazia outra coisa. Passa fome, passa tudo e eu continuo na minha renda, fazendo a minha renda, paro porque a gente tem que parar, né? Mas enquanto eu não faço até terminar, eu não sossego. E é um orgulho que eu tenho, uma beleza que eu sinto de ser uma rendeira, né? E desde criança que faço as minhas rendinhas, comprando as minhas coisinhas e tudo, estou muito satisfeita com a minha renda. O problema é que agora a renda não tem muito valor. Não sei se era porque naquele tempo a gente era pobrezinho, que não precisava mesmo de fazer aquela renda. Mas hoje a renda não tem mais aquele valor que tinha naquele tempo. Hoje tem os atravessadores que levam as rendas, compram bem baratinho, e as pessoas precisam do dinheiro e vendem, né? Aí a renda hoje é uma dificuldade, não tem quem compre, o mercado, não aparece mercado para a renda. E aí vai ficando uma dificuldade grande, né? Eu já estou mudando um pouquinho, fazendo menos renda. Estou fazendo umas bolsas, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, um short, uma coisa, para ver se dá certo, se a gente ganha um pouquinho mais, porque a renda está muito difícil da gente vender. E eu tenho muito medo que futuramente a renda vá embora.
Porque eu tenho certeza que como eu vou fazer até enxergar os buraquinhos do papelão, eu vou fazer minha renda. Mas outras pessoas, eu não sei se vão continuar. A nossa comercialização da nossa renda tem 2 caminhos, um bom e um mais ou menos, porque esse nosso mais ou menos é o atravessador, porque a gente vende por um preço muito pequeno. E o outro caminho é o próprio consumidor, que vem a nós e compra pelo preço bom. Só que tem o outro, que é o atravessador, que a gente chega nas praias, às vezes, as pessoas chegam lá para comprar, um turista, aí eles vão e compram pelo um preço bem alto. Aí não sabe ele que aquele preço daria para comprar várias peças lá no nosso lugar. Esse é o nosso problema, o mais forte deles. Dona Rosa, a renda é considerada um patrimônio cultural. Um patrimônio no sentido de ser uma herança de um conhecimento que é passada de quem? De mãe para filha. Ou de uma pessoa amiga. Ou de uma pessoa amiga, que foi o meu caso. O seu caso. Mas uma pessoa que passou um saber, um conhecimento que ela tem que lhe ensinou. Eu não tenho esse patrimônio cultural em mim. Eu estou usando uma renda que já vem do seu patrimônio. Com certeza. Que fez e eu estou usando agora. Não é isso? Então, nesse patrimônio cultural, tem umas expressões, uma maneira de dizer que se chama cultura material e cultura imaterial. O que é que a senhora considera que exista de cultura material na renda? Quase tudo. Eu vou fazer uma peça de renda, seja uma camiseta, seja um bolé. Eu tenho que pegar primeiro um papel, corto o molde naquele papel. Depois do molde, eu vou cortar os moldes, fazer em 8 tirinhas. Aquelas tirinhas eu vou riscar o risco da renda. Boto outro papelão em cima do outro e vou beliscar com uma agulha grossa. Pronto. Terminei de beliscar o papelão. Tá beliscado. Aí eu vou riscar ele, que é para colocar o desenho da renda. Né? Porque o formato da renda tem o trocado, tem a barata que forma as florzinhas, que é a traça, uns chamam barata, outros chamam de traça, e tem os paninhos, que é essas peças aqui. Pronto. Aí vem os birros nós não temos aqui na nossa localidade, compramos da Banda do Sertão. O espinho também nós não temos, compramos vindo do sertão. A almofada é feita, nós mesmos que fazemos. Cortamos o pano, fazemos o formato, vamos lá para as bananeiras encher ela de palha. Ela é cheia de palha de bananeira. Palha de bananeira. Pronto. Aí tem delas que gostam de trabalhar sentada no chão. Eu não gosto. Não me sinto bem. Eu acho melhor mandar fazer um banquinho desse, põe a minha almofadinha em cima e trabalhar como eu estou aqui. Então a senhora me dizia antes que o alicerce da renda é essa cultura material? É essa cultura material. Tem todo este procedimento. E o alicerce, o que é que a senhora considera que seja alicerce? O formato do papelão. O alicerce da renda é o formato do papelão. Porque você está vendo aqui. Olha para cá. Você está vendo os desenhos. Esses desenhos tem que estar aqui no papelão, que eu vou olhando para ele e vou vendo como é que eu vou fazer. Se não tiver o desenho, que isso aqui eu chamo de alicerce, é o papelão. Porque é através do papelão que você vai acompanhando o formato dele para ficar na renda. O alicerce da renda é o papelão. É aqui que está toda a formatura do desenho, como a renda vai ficar. Eu vou tecendo, tem as baratinhas que formam as flores, tem os paninhos que mostram outro desenho. E é através do papelão que você faz a renda. Sem ter o desenho você não consegue. Você pode errar por mais rendeira que você seja. Não pode fazer se não tiver o desenho no papelão.
tem que estar o desenho, que é através do desenho que você vai seguindo e vai ficando para trás o tecido, no papelão. Dona Rosa, quando a gente está falando de cultura material e a senhora diz que o papelão é o alicerce da renda, a senhora pode resumir dizendo o que é cultura material na renda? O que é cultura material? No meu ponto de vista, todo material para se fazer a renda começa no papelão, vem nos birros, os espinhos, a almofada. Sem essas peças, ninguém pode fazer uma renda. O desenho da renda, aí sim, aí já é na inteligência. O desenho é eu que tenho que criar. Então seria a cultura imaterial também. Tudo misturado, cultura material com cultura imaterial. A inteligência, do desenho, eu belisco, aí eu vou formar o desenho do jeito que eu quero. Tem renda que tem formato de coração, tem renda que tem formato de folha, né? Estes paninhos, tem eles quadradinhos, tem eles compridos. Tudo é nossa inteligência, é nós que formamos o desenho da renda. E a senhora acha que isso, a inteligência de fazer os desenhos, de marcar o papelão, é a sabedoria, é o saber, é a cultura imaterial, que já não é mais matéria, que tem na renda? É a cultura da cabeça, o formato, tem que ter cabeça. A rendeira tem que ser inteligente. Se ela não tiver inteligência, ela não pode formar uma renda bonita. Só que, sinceramente, nem todas têm essa inteligência. No nosso grupo, eu sou a mais inteligente. Aí eu faço, ela vem e pede o meu papelão. Aí ela belisca para ela. Aí pelo meu, ela faz o dela. Ah, então a senhora tem uma inteligência que coloca no papel. Ela pede esse papelão e vai beliscar. Para ela. Tirando do meu. Tá certo. Essa renda que você está vendo aqui, se você chegar aqui e disser assim, Dona Rosa, eu quero um vestido nessa formatura desta renda, eu sei acrescentar. Da regata eu formo camiseta, nesse mesmo formato. E é a senhora que desenha seu papelão? É. Eu sou quem desenho meus papelão, para mim, para minhas filhas. E nem toda rendeira desenha o papelão? Não, nem todas elas desenham o papelão. Elas beliscam o papelão? Porque se levar o outro, botar em cima, aí belisca. Aí é claro que o formato fica embaixo. Aí ela vai olhando para o outro, o riscado e risco dela. Ela tira uma cópia. Isso. Ela não cria com a inteligência dela. É verdade. Entendi não cria. Agora. Então é interessante, né? Essa maneira de criar e de reproduzir, né? É muito importante a rendeira ter essa inteligência. Por isso que lá no quiosque, ela diz assim, só quem tem renda bonita é a Rosa Bela. Eu sou criativa mesmo. Mas trouxe, sim. Muitas coisas boas. Você disse esses peixes, né? Que é a sobrevivência da gente, né? E a gente tirar as espinhazinhas pra gente fazer, tecer a renda. Quando eu era menina eu tomava muito banho de mar. Depois que eu casei, não comi mais não. A gente tirava muito lodo nas pedras. Esse lodo a gente vendia. Eu achava tão bom. A gente caía naquelas marinhas, naqueles poços. Tomava muito banho. Mas já hoje eu não gosto mais de tomar banho de mar. Tem dia quando eu sento renda aqui, eu fico ali atrás, aí dos quiosques, aí fico escutando essa pancadinha do mar e trabalhando. Acho bom. Ficar assim ouvindo essa zoada, essa pancadinha do mar.